Olá, amigos telespectadores da TV Com, canal 22, a rede da família Cisense. Estamos aqui em mais uma entrevista super especial com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico de grande renome aqui da Clínica Dias. Vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo novamente aqui na TV Com. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Exatamente, para mais um programa, falando desta vez, doutor, sobre aquela cirurgia das orelhas de abano. Qual o nome, como que é? Então, a cirurgia de orelha de abano ou orelha proeminente, que a gente chama de otoplastia. Então, a otoplastia é uma cirurgia para correção da orelha em abano ou orelha proeminente, que é aquela orelha que você já deve ter visto pessoas, né, em que faltam algumas curvas na orelha, então a orelha fica muito aberta, falta esse Yzinho. É lógico que isso depende do grau, tem um grau discreto, que é apenas um afastamento da orelha da região posterior, que é a mastoide. Às vezes tem uma orelha totalmente fechada, que é como se fosse uma orelha em xícara. Então a orelha em abano tem várias, como é que eu posso dizer, intensidades, o problema, né? Incomoda bastante, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, incomoda muito. E resolve esteticamente ou também funcionalmente? Não, essa é uma melhora estética, é uma queixa basicamente estética. Claro que a conformidade da orelha é para você ter uma melhoria na audição, mas não é porque você tem uma orelha em abano, por exemplo, que você vai ter uma alteração de audição, isso não. Então é uma alteração, é uma correção cirúrgica basicamente para um problema estético, é uma cirurgia estética. E qual é a idade ideal para a realização da cirurgia? Então, a gente faz essa cirurgia em pacientes basicamente de duas faixas etárias. Lógico que qualquer faixa etária, desde que o desenvolvimento da orelha já tenha se processado, você pode fazer essa cirurgia. Mas as faixas mais comuns são paciente por volta dos 6, 7 anos de idade, então está indo para a escolinha, está começando a ter uma idade que pode até sofrer algum tipo de bullying, apelido, essas coisas. E o paciente na fase adulta, que sempre se incomodou, mas naquela época, sei lá, 30, 40, ele decidiu fazer a cirurgia por algum motivo. Então, não tem uma data específica. Você não pode fazer uma cirurgia de otoplastia numa criança de 2, 3 anos. Mas passou da idade de formação da orelha, você pode fazer a cirurgia em qualquer fase e quem vai determinar é o paciente se incomodar com aquele problema. O que precisa ser feito antes da cirurgia? Antes da cirurgia, você avalia o paciente passa uma consulta com um profissional, você avalia e faz o seu planejamento cirúrgico, do que será feito, e você vai pedir alguns exames pré-operatórios, às vezes você pede uma avaliação para o cardiologista, e aí checa, faz uma documentação fotográfica e marca a tua cirurgia, obviamente, num local adequado. Como é feita a cirurgia, a anestesia que é utilizada? Perfeito. Como eu falei agora há pouco, existem esses dois extremos, né? Geralmente paciente criança ou quando adulto. Quando é criança, dificilmente você vai fazer com anestesia local, porque às vezes a criança não aceita esse tipo de anestesia. Então você pode fazer a cirurgia com anestesia geral ou com anestesia local associada ou não à sedação. Adulto, por exemplo, aceita muitas vezes essa cirurgia ser realizada apenas com anestesia local, até mesmo sem sedação. E como a cirurgia é feita? Fazemos geralmente uma incisão na região posterior da orelha, aí nós tratamos o que está acontecendo com aquela orelha, que é geralmente o excesso de concha, então você resseca um pouquinho de concha, de acordo, claro, com o excesso que tem, concha essa parte da orelha, e temos um ângulozinho aqui, ó, que é formado pela concha e pela escafa, que é uma parte da orelha, então a gente chama de ângulo escafo-conchal, que no paciente com orelha proeminente, ele inexiste ou ele é pouco dobradinho. Então seria esse ângulo aqui. Aqui está a escafa, aqui está a concha. Então ele é o quê? Ele é aberto. Então você avalia se existe uma distância maior em relação à mastoide, se existe excesso de concha, se esse ângulo é muito aberto. E aí na cirurgia você trata esses problemas acessando a parte posterior. Então a incisão, Marcos, é na região posterior da orelha, portanto não fica a incisão anterior. E é uma cirurgia relativamente rápida. Tranquila também? Tranquila, sim. E quais os cuidados pós-operatórios, doutor? Então terminou a cirurgia, nós fazemos uma bandagem, geralmente colocamos uma compressa com algodão, acolchoada, e enfaixamos a cabeça do paciente. E geralmente ele fica de 12 a 24 horas com essa faixa.
depois nós removemos e ele fica com uma face, parece uma faixinha de tenista, que tem um velcro posterior. A gente coloca gaze por 1 ou 2 dias e depois fica só com a faixinha por mais ou menos 1 semana. O curativo posterior não precisa ser feito, ele pode ser lavado durante o banho. E quando a gente deixa um pontinho, às vezes por trás, às vezes nem fica pontinho, aí a gente remove com 1 semana, extremamente simples. O ponto é absorvível, então esse lacinho é só a gente tira no finalzinho depois, que é a parte final do ponto. Ok. Para você que parou no canal 22 agora, na TV Com, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui na Clínica Dias, conversando com o Dr. Luiz Fernando Dias. Tema de hoje, otoplastia, que é a cirurgia para a correção de orelhas em abano, ok? E, Dr. Luiz Fernando, para encerrar, o resultado é gratificante, compensa a realização da cirurgia? Conta pra gente as experiências. Então, é interessante porque quando a gente fala de orelha, a orelha pode ter vários, entre aspas, defeitos ou deformidades. Nós estamos tratando aqui de uma deformidade mais comum e mais simples de ser corrigida, que é simplesmente a alteração de forma da orelha, sem ser nenhuma alteração de tamanho, porque às vezes o paciente acha que tem orelha em abano, ele acha que minha orelha é muito grande. Não é que ela é grande, na maioria das vezes ela tem um tamanho normal, mas ela é aberta. Então essa cirurgia nós estamos discutindo agora, e nessa cirurgia o resultado é extremamente gratificante, porque a orelha fica simplesmente normal. Ela era normal, porém sem curva, e você dá a curva para a orelha. É diferente, Marcos, da anotia, que na verdade é a ausência de orelha, ou microtia, que são deformidades do pavilhão auricular, geralmente de origem congênita, que é muito séria. Imagina o paciente nasce sem orelha. Aí você faz a cirurgia, só que você nunca vai conseguir aquele resultado fantástico, porque você tem que reconstruir a orelha. A cirurgia de orelha em abano, ela é fantástica porque você opera e o paciente ninguém percebe porque fica uma orelha normal. Exatamente. Então é isso, né? De otoplastia. Perfeito. São essas as informações relevantes aos nossos amigos telespectadores. Espero que vocês tenham gostado. E as considerações finais, doutor? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade de discutir sobre esse tema, que tem muita gente que até tem interesse em fazer esse tipo de cirurgia, Marcos, mas tem um certo medo, acha que é uma cirurgia muito complicada, ou acha que é uma cirurgia que requer muitas coisas, até com alto custo, e na verdade não é. E tem, para essas pacientes que se preocupam, que às vezes colocam o cabelo na frente, que fica ou eu já tive paciente até de colar a orelhinha com super bonder, que é o absurdo, mas existe. Puxa. Então, é um grau de componente psicológico por uma alteração relativamente simples de ser corrigida. Então, agradeço a oportunidade de ter podido aqui discutir sobre esse tema. Eu conheço algumas pessoas que fizeram cirurgia, que realmente a vida muda. A vida muda, é uma transformação muito grande na autoestima, na segurança da pessoa, no dia a dia. É bem interessante. Doutor, só uma última pergunta. Essa cirurgia sempre é realizada nas 2 orelhas, né? Ou tem uma orelha, existe assim uma orelha correta e uma em abano? Como que é? Pergunta interessante, Pode ser realizada em apenas uma orelha, mas isso é muito infrequente, porque é muito infrequente o paciente ter abano em uma orelha só. O que é muito comum é ser abano em diferentes graus. Então, de um lado nunca é exatamente igual, nem uma orelha normal, nem uma orelha em abano. Então, você pode ter uma mais aberta que outra, mas as 2 abertas. Então, por isso que geralmente operamos as 2. Mas se você tiver, por exemplo, uma orelha normal e a outra aberta, você pode sim fazer a cirurgia de um lado só. Ok, muito obrigado, doutor, por nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande prazer. Vamos finalizando aqui mais uma entrevista com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico, nosso amigo de grande renome, que sempre nos recebe aqui com muito carinho e sempre com informações importantes e esclarecedoras sobre diversos temas, como no de hoje, otoplastia. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Siga em nossa programação. Até mais.